começar agora a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória do Flamengo por 2-1 contra o Corinthians, fora de casa. Rossi. Bom, acho que o Rossi foi o grande destaque da partida. O Flamengo, se não saiu do primeiro tempo perdendo muito, tem a ver com a grande atuação do Rossi, que foi importantíssimo defendendo um pênalti, fez boa defesa num lance em que o Yuri Alberto finaliza e o Rossi faz mais uma defesa. Também no segundo tempo o Rossi faz mais uma defesa em uma finalização do Vitinho. Então assim, Rossi foi bem nos lances de bola aérea. Acho que o Rossi fez sem dúvida nenhuma uma das suas melhores atuações com a camisa do Flamengo. Então para mim o Rossi está no craque do jogo. Para mim o Rossi é o craque do jogo. Foi o jogador que deixou o Flamengo no jogo. Ele fez defesas espetaculares e que evitaram com que o Flamengo saísse atrás do placar em vários momentos no primeiro tempo. É verdade que tem um lance, uma defesa do Rossi um pouco esquisita ali na reta final do jogo, mas eu concordo com a Mayara. Além de fazer grandes defesas, ele saiu muito bem nos cruzamentos na partida contra a equipe do Corinthians, então também é o meu craque do jogo. Emerson Royal. Bom, o Emerson Royal, eu não achei que ele participou muito do jogo ofensivamente, mas se você olhar na parte defensiva do Flamengo, que fez uma atuação bem ruim, o Emerson Royal foi o melhor desses jogadores. O Emerson Royal, acho que o Corinthians jogou mais ali pelo lado direito de ataque, lado de esquerda da defesa do Flamengo, então o Emerson Royal teve menos trabalho ali defensivamente, então para mim o Emerson Royal fez uma atuação mediana. Concordo, o Emerson também, na minha opinião, fez uma atuação mediana. Acho que defensivamente, diferentemente dos seus outros companheiros, ele não teve tanta dificuldade porque o Corinthians optava por atacar muito mais pelo outro lado, mas eu não acho que foi uma grande atuação do Emerson Royal, nem ofensivamente, nem defensivamente. Acho que precisa melhorar. Deixou um pouco a desejar, por exemplo, em algumas tomadas de decisões, então por isso ele está na minha lista do atuação mediana. Léo Ortiz. Bom, o Léo Ortiz começou muito mal o jogo, mal da marcação. No lance que o Yuri Alberto finaliza a bola na trave e depois tem um pênalti do Corinthians, o Léo Ortiz vai lá no campo de ataque para marcar um jogador do Corinthians, acompanhando esse jogador do Corinthians. E achei que o começo do jogo do Léo Ortiz não foi bom. Eu achei ali que depois dos 15, 20 minutos ele melhorou. Achei que ele estava melhor na partida. Só que aí volta para o segundo tempo e o Léo Ortiz toma um drible incrível do Yuri Alberto e o Flamengo sofre o gol. Então não tem muito o que dizer. Depois o Flamengo melhora no jogo, ele também melhora, mas o Léo Ortiz não fez um bom jogo, então pra mim não foi mal. Pra mim, com certeza, foi uma das piores atuações do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo. Pra mim, estava inseguro com a bola nos pés, mal posicionado e cometendo erros que geralmente ele não comete. Pra mim, o primeiro tempo dele só não é pior porque do lado dele estava jogando o Léo Pereira, que foi um primeiro tempo simplesmente assustador. Só que aí volta pro segundo tempo e aí o Léo Ortiz toma um drible absurdo do Yuri Alberto. Ao invés dele tentar cometer uma falta, ele não faz. E aí o Corinthians abre o placar. De verdade, assim, não gostei da atuação do Léo Ortiz. Muito abaixo tecnicamente. E o seu posicionamento hoje deixou demais a desejar. Léo Pereira. Bom, o Léo Pereira fez, sem dúvida nenhuma, uma das piores partidas dele com a camisa do Flamengo. Muito mal defensivamente, mal na marcação, mal na saída de bola. Assim, um jogo muito ruim do Léo Pereira. Inclusive foi substituído no intervalo, muito bem substituído, porque estava jogando muito mal. Ainda cometeu um pênalti bobo no jogador do Corinthians. Então, assim, muito mal o Léo Pereira. Para mim, o pior jogador do Flamengo na partida. Então, para mim, não foi mal. Para mim, o Léo Pereira tá bem reconhecível. É mais ou menos assim. Simplesmente tem muito tempo que eu não vejo o Léo Pereira ter uma atuação tão ruim como essa. Eu acho que a última vez que eu vi o Léo Pereira ter uma atuação tão ruim como essa foi, sei lá, em 2020. De tão ruim que foi a atuação do Léo Pereira. A sorte dele é que o Flamengo conseguiu vencer e o Rossi fazer a defesa, por exemplo, no lance do pênalti. Ele comete um pênalti muito bobo, só que tem outros momentos, ele tá mal posicionado, ele erra passes, ele dá chutão pra frente. Ele claramente não tava com a cabeça no jogo, tá completamente desfocado. A atuação do Léo Pereira foi realmente impressionante do modo negativo. Então, pra mim, o Léo Pereira, além de ser tá na lista do foi mal, pra mim foi disparado o pior jogador em campo. Matias Vina. Bom, o lado esquerdo do Flamengo teve muitas dificuldades na marcação, especialmente com a boa atuação do Breno Bidon. Breno Bidon muitas vezes jogava ali pelo lado direito e o Flamengo teve dificuldade de marcar ele. O Vina não fez um grande jogo defensivamente, na verdade teve dificuldade na marcação, inclusive o Samuelino voltou para ajudar
ele na marcação. Achei que quando ele teve a posse da bola no campo de ataque, ele conseguiu participar bem ali ofensivamente, mas o Flamengo no primeiro tempo não conseguiu fazer muita coisa. E aí foi substituído no intervalo, mas eu acho que passa muito mais pela atuação coletiva e tática do Flamengo, especialmente a atuação muito ruim do Vina. Mas, como eu já disse, eu vou deixar para elogiar ou criticar a atuação do jogador quando esse jogador tiver uma sequência. Bom, se você for ver, o Vina até consegue alguma coisa ofensivamente, mas é impressionante como ele foi mal defensivamente. Muito mal defensivamente, mal posicionado, tomando várias bolas nas costas. Em algum momento do jogo, o Samuel Lino até teve que baixar para poder fazer uma linha de 5 para ajudar o Vina. Realmente foi uma atuação muito ruim do Vina. E assim, ele precisa melhorar. Se ele quiser receber oportunidades, ele vai ter que melhorar muito no decorrer das próximas partidas que ele tiver oportunidade. O Vina vai para a lista do foi mal. De La Cruz. Bom, para mim o De La Cruz fez um jogo muito ruim. Muito mal na marcação, na saída de bola, errando muito passe, perdendo a posse da bola. Te dá muito ruim do De La Cruz. Foi mal. Também acho que o De La Cruz está na lista do foi mal. Impressionantemente, errava passes de 2 metros para os seus companheiros. Estava jogando muito mal, por exemplo, de Costa. Era um jogador que não estava conseguindo dar sequência na jogada e marcação inexistente. Impressionante como o De La Cruz simplesmente não foi visto em campo em marcação nenhuma. Essa que é a verdade. E ofensivamente também não agregou em absolutamente nada. O De La Cruz ele sai ali mais ou menos no meio do segundo tempo. Ele até tinha dado uma mini melhorada, mas assim, muito pouco para um jogador que simplesmente não jogou nenhum minuto nos últimos 2 jogos do Flamengo. Esperava bem mais do De La Cruz. Atuação bem decepcionante do volante. Saul. Bom, Saul, assim como o De La Cruz, foi muito mal na marcação. Impressionante como o meio-campista do Corinthians jogou com todo o espaço do mundo para jogar. E o Saul hoje com dificuldade na marcação, mesmo ali que ele vai muito bem no passe, hoje não estavam tão bem assim no passe, passes às vezes curtos, passes às vezes não tão bom, não foi uma boa atuação do Saul. Achei até que, assim como o De La Cruz, foi uma partida bem ruim, então para mim o Saul não foi mal. Assim, eu acho que tá ficando bem claro, na minha opinião, que o Saul tá precisando descansar pelo menos um jogo. O Saul tá vindo de uma sequência de jogos muito grande. Além do Flamengo tá mal taticamente, o Saul teve que correr muitos metros para trás e muitas das vezes tendo que marcar mais de um jogador. Eu acho que tá na hora do Felipe Luiz dar um descanso pro Saul. Claro que no segundo tempo, assim como grande parte do time do Flamengo, o Saul dá uma melhorada no jogo. Mas assim, não foi uma boa atuação do Saul e ele também tá na minha lista do foi mal. Carrascal. Bom, o Carrascal fez uma ótima partida, até mesmo no primeiro tempo em que o Flamengo quase não conseguia fazer praticamente nada ofensivamente. O Carrascal, quando participava do jogo, conseguia fazer alguma coisa, conseguia participar de alguma coisa. E aí sim, quando o Flamengo melhorou no segundo tempo, o Carrascal foi um dos destaques positivos do Flamengo, sem dúvida nenhuma, seja tentando jogada individual, seja, por exemplo, participando muito ali da troca de passes, ele se movimentando bem ali, muitas vezes indo para o meio, trocando passes com o De Arrascaeta, e ele conseguiu 2 assistências na partida, né? Ele deu passe para o gol do De Arrascaeta, que ele foi muito bem ali no lance na área, deu passe para o Arrascaeta, depois ele, já na reta final, ele dá o passe para o Luiz Araújo fazer o gol. Ele perde uma grande oportunidade, poderia ter feito o gol na partida, perdeu uma grande chance, mas assim, para mim o Carrascal não foi bem, só não tá no craque do jogo porque tá o Rossi, mas para mim o Carrascal não foi bem. Dos jogadores de linha, com certeza o Carrascal foi disparado o melhor jogador em campo. Acho que as 2 assistências refletem muito a importância do Carrascal na parte ofensiva do Flamengo. Um jogador que realmente participou das melhores oportunidades do Flamengo, e eu concordo, é uma pena que ele tenha perdido, por exemplo, aquela finalização que ele chuta para fora. Imagina se ele tivesse, por exemplo, ter feito aquele gol e ainda tivesse dado 2 assistências. Realmente seria uma atuação de nota 10, mais ou menos, pro Carrascal, só não tira 10, mesmo porque ele perdeu aquele gol. E assim, o Flamengo também venceu muito por conta do Rossi. É por isso que ele também não é o meu craque do jogo. Mas a atuação do Carrascal é muito boa e é um bom sinal para o Felipe Luiz. Se ele quiser colocar o Carrascal como meia pelo lado de campo, jogando ao lado do De Arrascaeta no duelo contra o Corinthians, foi um bom teste e mostra que sim, eles podem atuar juntos, principalmente quando o Flamengo estiver bem organizado em campo. Então, o Carrascal vai para a lista do foi bem. De Arrascaeta. Bom, achei que o Arrascaeta no primeiro tempo teve dificuldade ali de conseguir acertar alguns passes ali perto da área do Corinthians. Teve umas 3 vezes ali que o Gustavo Henrique ganha o duelo ali com o Arrascaeta.
Acho que no segundo tempo, sim, o Arrascaeta melhorou. Acho que o Arrascaeta participou bem mais do jogo, conseguiu fazer o gol. No primeiro tempo também teve uma chance que ele finaliza para fora. Achei que o Flamengo melhorou e o Arrascaeta também melhorou. E mais uma vez o Arrascaeta sendo decisivo. No momento em que o Flamengo estava perdendo, quem é que faz o gol? De Arrascaeta, com uma belíssima finalização com a perna esquerda. E Arrascaeta traz o Flamengo de volta para o jogo e faz o Flamengo, no caso ali naquele momento, ganhar um ponto, né? Que estava fazendo o Flamengo, ao marcar o gol, fazia o Flamengo empatar a partida e com isso o Flamengo estava ganhando um ponto que até ali, com o futebol que o Flamengo estava jogando, já era muita coisa. Né? Então, assim, por mais uma vez o Arrascaeta ser decisivo, para mim o Arrascaeta não foi bem. Assim, na minha opinião, é uma atuação mediana do Arrascaeta. Por que eu acho que é uma atuação mediana do Arrascaeta? Porque ele é muito importante, sim, ao empatar o jogo naquele momento. Mas naquele momento o Arrascaeta não fazia um bom jogo. O Arrascaeta fez um primeiro tempo muito abaixo. Eu digo com toda tranquilidade, na minha opinião, do quarteto ofensivo até o gol de empate do Flamengo, o Arrascaeta era disparado o pior jogador do Flamengo do quarteto ofensivo. O Arrascaeta não estava conseguindo se encontrar no jogo, não conseguia tomar boas decisões. Na minha opinião, o Flamengo entra no jogo no momento em que o Flamengo empata a partida. E ali sim o de Arrascaeta foi muito importante para poder fazer o gol. E aí ele melhora em campo como a maior parte dos times titular do Flamengo. Mas mesmo assim, na minha opinião, é a atuação mediana. Então o Arrascaeta vai na atuação mediana. Samuel. Bom, acho que o grande destaque para mim está no Samuelino no segundo tempo. Nesse jogo contra o Corinthians, o Samuelino ganhou a maioria das disputas ali com os jogadores do Corinthians ali pelo lado direito da defesa do Corinthians. Samuelino driblando. Assim, Samuelino foi muito bem, partindo para cima. Falta só chutar pro gol, né? Porque assim, para o atacante fazer o gol, tem que chutar pro gol. E o Samuelino teve chance de chutar pro gol, mas mais uma vez ele preferiu tentar o drible puxando a bola para a esquerda e desperdiçou uma possibilidade de finalizar pro gol. Acho que o Samuelino precisa chutar mais pro gol, especialmente com a perna direita, mas assim, dá para dizer sem dúvida nenhuma que o Samuelino é um dos grandes destaques do Flamengo na partida de hoje. Ele foi muito bem, fazendo ótimas jogadas, então assim, Samuelino foi bem. Assim, o primeiro tempo do Samuelino não é bom, como praticamente todo o time do Flamengo, só que no segundo tempo, na minha opinião, o Samuelino se transforma em outro jogador, se torna um jogador muito importante na parte ofensiva do Flamengo. Na parte do primeiro tempo, eu acho que defensivamente ele ajudou muito o Vina. Na parte ofensiva, eu não acho que ele tenha agregado tanto. Mas, assim, o segundo tempo do Samuelino é muito bom, tá? É uma pena que ele não tenha conseguido, por exemplo, contribuir com gol e assistência. É uma pena. Mas o Samuelino faz um ótimo segundo tempo, um jogador que realmente ajudou o Flamengo a criar ali as melhores oportunidades, porque as melhores oportunidades do Flamengo geralmente saía pelo lado esquerdo. Ou então terminava pelo lado esquerdo. Então acredito eu que o Samuelino com certeza foi um jogador muito importante para o Flamengo conquistar os 3 pontos, apesar dele não ter participado diretamente dos gols do Flamengo não, mas o Samuelino, diretamente quando eu digo gol e assistência, ele participa obviamente do primeiro gol, porque ele passa a bola, por exemplo, para o Carrascal dentro da área. Mas eu gostei bastante da atuação do Samuelino, em especial no segundo tempo. No primeiro tempo, acho que defensivamente ele foi bem, ofensivamente eu acho que não. A Samuelino vai para a lista do foi bem. Bruno Henrique. Bom, eu gostei muito da atuação do Bruno Henrique. Para mim é sem dúvida nenhuma uma das melhores atuações do Bruno Henrique nos últimos jogos, assim, por muito. O Bruno Henrique, sim, hoje ele foi muito participativo. Quando o Flamengo no primeiro tempo estava muito mal, era o Bruno Henrique que conseguia ganhar a disputa ali com os zagueiros do Corinthians, sofria a falta, tentava levar o Flamengo ao campo de ataque e ele seguiu muito bem no segundo tempo. O Bruno Henrique participando do jogo, trocando passes, indo para cima da marcação, tentando jogada individual. Inclusive ele faz uma boa jogada individual, dribla o Gustavo Henrique, mas ali o Bruno Henrique tenta o passe pro Arrascaeta. Achei que ele tinha que ter finalizado pro gol, mas assim, gostei muito da atuação do Bruno Henrique e achei até que ele nem deveria ter sido substituído porque ele estava jogando muito bem, na minha opinião. Então para mim o Bruno Henrique não foi bem. Eu concordo com você, eu não teria tirado o Bruno Henrique de campo, não. Naquele momento ele estava muito bem. Assim, de novo, como a maior parte do time no primeiro tempo, eu acho que ele não foi tão bem assim. Mas no segundo tempo, o Bruno Henrique consegue participar bem do jogo. Ele perde uma oportunidade ali, assim, que o centroavante tem que chutar pro gol, sabe? Ele chuta cruzado pro Arrascaeta tentar fazer o gol na segunda trave e perde uma ótima oportunidade. Eu achei que o Bruno Henrique se movimentou bem na partida contra a equipe do Corinthians e eu não teria tirado ele de campo. Felizmente o Gonzalo Plata participou do lance, por exemplo, do segundo gol do Flamengo, então ok, mas pra mim o Bruno Henrique tá na lista também do foi bem. Eu gostei do Bruno Henrique, a atuação dele na partida contra a equipe do Corinthians. Alexandre. O segundo tempo do Flamengo dificilmente seria pior do que o primeiro tempo.
Achei até que o Alexandre ali melhorou, obviamente, a parte defensiva do Flamengo, porque o Flamengo ali pelo lado esquerdo foi muito mal no primeiro tempo, mas nem acho que o Alexandre fez um grande jogo, então para mim o Alexandre tá na atuação mediana. Assim, pra mim o Alexandre deu estabilidade no setor defensivo, principalmente pelo lado esquerdo, mas pra mim o mais importante, saída de bola. Eu acho que a saída de bola do Flamengo ficou mais fluida com o Alexandre jogando ali pelo lado esquerdo ali. Você vê que o Alexandre é um jogador que se encaixa melhor nessa saída de 3 jogadores, junto com os 2 zagueiros, do que, por exemplo, Ayrton Lucas e Matias Vina. Então, eu acho que foi importante o Alexandre, principalmente na saída de bola. Obviamente, o Alexandre está na lista do Foi Bem. Vou surpreender no dia que o Alexandre estiver no Foi Mal. Danilo. Bom, Danilo para mim é o mesmo caso do Alexandre. Nem acho que tenha feito uma grande partida, mas o Flamengo não tinha como ir tão mal como foi no primeiro tempo, e o Corinthians também piorou no segundo tempo, então isso acaba fazendo o quê? O Flamengo sofrer menos defensivamente, e foi exatamente o que aconteceu. A parte defensiva do Flamengo obviamente melhorou no segundo tempo, acho que ele fez uma atuação mediana. Bom, pra mim a atuação do Danilo foi bem. Eu acho que assim como o Alexandre, ele deu uma estabilidade defensiva. O Danilo, por exemplo, você viu algum erro absurdo do Danilo no jogo? Por exemplo, como o Léo Pereira estava fazendo? Não, então assim, ele deu claramente estabilidade no sistema defensivo do Flamengo, deu mais calma, ajudou os seus outros companheiros. Pra mim, Alexandre e Danilo foram muito importantes, ambos entrando no intervalo. Então, assim, por mais que possa parecer que eles não tenham tido tanto trabalho porque o Corinthians diminuiu o ritmo e o Flamengo teve mais a posse da bola, pra mim o Danilo e o Alexandre foram muito importantes, e o Danilo tá na minha lista do Foi Bem. Gonzalo Plata. Bom, o Gonzalo Plata participou ali do lance do segundo gol do Flamengo, ele foi muito inteligente ali, cobrando rapidamente o lateral, mas assim, não achei que o Gonzalo Plata tenha entrado tão bem assim, entrou jogando de centroavante, achei que a atuação dele foi mediana. Eu também acho que a atuação do Gonzalo Plata foi mediana. Ele não teve também tantos minutos, mas assim, eu não acho que o Bruno Henrique estava jogando mal, por exemplo, para ter saído de campo. Eu acho que o Filipe Luiz optou por fazer uma outra troca para um jogador mais descansado, e aí até fazia sentido. Mas o Gonzalo Plata é um jogador muito inteligente, e no lance, por exemplo, do segundo gol do Flamengo é um exemplo disso. Ele pensou rapidamente, foi buscar a bola, cobrou o lateral rapidamente, mas assim, se você for ver, não teve grandes lances do Gonzalo Plata no jogo, porque ele também não teve tanto tempo assim. Então eu concordo, ele tá na minha lista de atuação mediana. Luiz Araújo. Bom, o Luiz Araújo entrou ali pelo lado esquerdo e fez o gol da vitória. E isso já é muito. Então só por causa disso já tá no Foi Bem. Não dá pra dizer que o Luiz Araújo participou tanto do jogo, mas ele fez o gol da vitória. E aí, obviamente, ele vai entrar na lista do Foi Bem, porque ele deu 3 pontos pro time do Flamengo. Então, Luiz Araújo vai pra lista do Foi Bem. O Jorginho não vai ser avaliado porque já entrou muito na reta final do segundo tempo. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.